Servidor público que está respondendo PAD. Quais são os cuidados na hora de escolher um advogado para fazer a sua defesa? Olá, muito prazer. Meu nome é Marcos Peterson. Sou advogado especialista em servidores públicos e concurseiros. Sócio do escritório Peterson e Escobar Advogados, um escritório com atuação em 15 estados do Brasil e em mais de 130 cidades de Minas Gerais. O nosso lema aqui é cuidar de todas as fases da vida do servidor público, desde o concurso até a aposentadoria. Antes de falar dos cuidados que você precisa ter na hora de escolher um advogado, você precisa saber que o servidor público que faz a própria defesa, ele de cara já está em desvantagem. Por quê? Porque a administração pública, na grande maioria das vezes, eu falo isso por experiência própria, ela vai usar de toda a sua força e de todo o seu poder para poder punir o servidor público. Já o servidor que contrata um advogado especialista em PAD, ele está, naquele momento, em pé de igualdade com a administração pública, pois aquele advogado sabe exatamente o que fazer para igualar essa relação e mais, ele sabe quais são os caminhos para fazer com que aquele servidor saia daquele PAD absolvido ou pelo menos diminua a sua pena. Uma outra coisa que você precisa saber é que não é fácil reverter uma demissão em PAD lá na justiça. Isso porque a justiça não analisa o mérito do PAD, ou seja, ela não vai refazer todas as audiências, ela não vai analisar todas as provas novamente para dar uma outra decisão. Não, ela não faz isso. O que a justiça faz é o controle de legalidade, ou seja, o juiz vai verificar se houve ou não alguma ilegalidade tão grave suficiente para anular aquele PAD, ou seja, para arquivar aquele PAD. E quem é exatamente que vai apontar para o juiz quais são essas nulidades? O advogado especialista em PAD. Outra coisa, o PAD pode te levar à demissão, ainda que a pena inicialmente prevista para a suposta infração que você tenha cometido seja só a suspensão ou a repreensão. E eu falo isso por quê? Porque no futuro, se você for condenado novamente a uma suspensão, você já estará sendo reincidente, tendo em vista a condenação anterior. E reincidência, gente, causa demissão. E por último, antes de explicar quais são os cuidados na hora de contratar um advogado, você precisa saber que estar envolvido emocionalmente com aquele processo vai fazer com que você não tenha o discernimento necessário para fazer uma boa defesa no seu PAD. Então eu separei aqui alguns cuidados que você precisa ter na hora de contratar um advogado para fazer a sua defesa. Antes de visitar o escritório ou de fazer uma consulta com o advogado, verifique se aquele advogado de fato é especialista em servidores públicos. E como que você vai fazer isso? Bom, você vai olhar na internet. Se ele escreve artigos, grava vídeos sobre os direitos dos servidores. Além disso, você pode verificar nos sistemas da justiça se aquele advogado tem bastante processo de servidores públicos. No início da consulta com aquele advogado, peça para ele que lhe dê uma perspectiva de êxito para o seu caso, ou seja, se ela é provável, possível ou remota. Advogado especialista tem que fazer isso. Se ele não fizer, fuja. Avalie a reputação daquele advogado. Peça para ele te entregar casos de sucesso em que ele já atuou. Apesar de os processos administrativos serem sigilosos, o advogado com certeza tem a cópia dos processos em que ele atuou. Ele pode te mostrar ali na tela do computador, através de um print, enfim, apagando, claro, o nome do cliente, né, para não expor os seus clientes, obviamente. Pergunte também quais são as fases em que aquele advogado irá te acompanhar, se ele só fará a defesa inicial, se participará das audiências, se aquele valor que ele cobrou cobre também a fase recursal do PAD, ou ainda se cobre também a via judicial, caso seja necessário. E depois de saber de tudo isso, eu quero te fazer um convite. Eu preparei um material gratuito, que é o guia completo do processo administrativo disciplinar, como fazer uma defesa impecável e garantir o seu cargo público. Além disso, nós temos inúmeros materiais que você pode acessar, seja em vídeo
ou por escrito. E como se não bastasse, caso você precise conversar com um advogado especialista em PAD e queira vir bater um papo com a nossa equipe, estaremos à disposição para te atender pelo WhatsApp ou chamada de vídeo. Então é isso, clica aqui no botão em Saiba Mais e venha lutar pelo seu cargo público.